Olá, leitores! Estamos aqui para mais uma resenha literária. Olha, hoje eu vou falar de um conto de Bram Stoker que foi publicado em livro somente após a sua morte. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sino para receber notificações para quando eu publicar novas resenhas. Deixe também o seu like e o seu comentário, que ajudarão o canal a crescer e me motivar a fazer mais vídeos. Se você quiser, também pode me seguir no Instagram, que vai aparecer aqui na tela e na descrição do vídeo. Então, vamos para a resenha. Vamos começar pelos dados técnicos da obra. O título original é The Burial of the Rats, traduzido para o português como O Enterro dos Ratos. Segundo o site bramstoker.org, o conto foi publicado pela primeira vez no Reino Unido nas edições de 26 de janeiro e 2 de fevereiro de 1896 do Lloyd's Weekly Newspaper, de Londres, e nos Estados Unidos, no mesmo período, pelo The Boston Herald. Em livro, foi publicado pela primeira vez em 1914 na terceira coleção de contos de Stoker intitulada Dracula's Guest and Other Weird Stories pela editora George Routledge and Sons Limited de Londres. Em português, a edição que eu tenho é a que foi lançada em 2021 pela editora Nova Fronteira, como parte da coleção Mistério e Suspense. É a terceira edição, com tradução assinada por Alexandre Barbosa de Souza. A reboque do grande sucesso de Drácula de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola, o conto foi adaptado para a TV em 1995 e aqui no Brasil recebeu o título de Roedores da Noite. Eu não assisti ao filme, mas pelo trailer ele não me pareceu assim muito fiel ao conto, sobretudo em relação à idade dos personagens, que são todos velhos no livro, mas no filme são mulheres novas e sensuais. Também se percebe que há um forte apelo ao erotismo que definitivamente não existe no conto. A avaliação do IMDb é de apenas 4 de 10 estrelas. Então, eu vou aqui passar para vocês o trailer para que vocês tirem as próprias conclusões sobre a qualidade do filme. Here begins the story of a terror ages old, yet forever new. From the dark genius that brought you Dracula comes Bram Stoker's horrifying masterpiece, Burial of the Rats. Beyond the nightmares of mortal men lies a secret about to be awakened from the bowels of the earth. Spare me! A young man cursed by an evil spell is seduced by a stunning yet fatal beauty. I won't give up the search for my son. As their two worlds collide, they battle the unspeakable horror of Bram Stoker's Burial of the Rats. O contexto histórico do conto é um pouco confuso. A história se passa na França de Napoleão III. Ok? O problema é que as datas históricas não batem. Segundo Stoker, os fatos ocorrem 45 anos após a ascensão de Napoleão III. Se somarmos, todavia, os 45 anos a 1850, data da ascensão de Napoleão III ao trono, vamos chegar ao ano de 1895. Porém, Napoleão III já tinha deixado o poder há 25 anos, em 4 de setembro de 1870. Sua deposição marcou o final do Segundo Império e o nascimento da Terceira República Francesa. Portanto, o contexto correto seria a França republicana governada pelo presidente civil Félix Faure. Outra inconsistência é a idade dos personagens. Segundo Stoker, eles são já bem velhos, como eu disse aqui, e teriam participado da Revolução e da proclamação da Primeira República Francesa, ali entre 1789 e 1792. Ora, se o conto se passa em 1895, eles teriam, então, mais de 103 anos, o que não faz muito sentido, a não ser que sejam entidades sobrenaturais. Uma curiosidade que chama a atenção é que o autor retrata esses velhos jacobinos como ratos de esgoto da pior espécie, que vivem de golpes, de perfídias e do lixo que a sociedade descarta. Seria essa uma crítica implícita à decadência desses revolucionários radicais?
Em uma espécie de exílio amoroso de 6 meses, o protagonista, cujo nome não é revelado, parte em uma viagem pela Europa, pois sua amada Alice é impedida de ter contato com ele por imposição de seus pais. Ao chegar em Paris, o inglês dedica seu primeiro mês a conhecer as belezas da capital. No segundo mês, já entediado, decide explorar os subúrbios, mais precisamente nos arredores de Montrouge. Ao chegar nessa região, ele se depara com um bairro selvagem e insalubre, conhecido como Cidade dos Monturos, ou Reino do Lixo, onde vivem os trapeiros, catadores de lixo. Um dos casebres ganha a atenção do inglês por ter sido feito com as sobras de um imenso e antigo guarda-roupas que ele acredita datar da época de Carlos VII, no século XVI, ou de Henrique II, século XII. Dentro desse casebre moram seis velhos soldados da Primeira República, que são chamados de mauvais sujets, ou, em tradução livre, gente má, ou sujeitos maus. Ao explorar o bairro, ele se perde em meio aos monturos até encontrar um casebre onde mora uma velha, cujo nome também não é revelado, que tinha sido uma das tricoteuses jacobinas, nome dado às mulheres que tricotavam enquanto assistiam às execuções de guilhotina. A convite da velha, o inglês entra no barraco, mas antes de entrar, observa que ao lado tem uma montanha de trapos repleta de restos mortais, ossos, vermes e cheiro de carne podre. O ambiente está infestado por ratos. Ele também observa um cutelo ensanguentado pendurado na parede. Durante a conversa, a velha é acompanhada por Pierre, um velho revolucionário que testemunhou desde a queda da Bastilha, em 1789, a Batalha de Waterloo, que marcou a derrota do exército francês em 1815 sob Napoleão I. Em um clima tenso, os três personagens começam a conversar sobre os acontecimentos da Revolução e das reminiscências, até que a velha observa que anéis de valor estão nas mãos do inglês, sendo um de diamante. Ela então se lembra de uma história horripilante em que um homem foi devorado por ratos no esgoto embaixo de sua casa, atraído por ela quando jovem, justamente para procurar um anel perdido. O inglês então pressente que o que acabou de ouvir é um sinal que a velha está dando para Pierre e seus cúmplices, ou seja, ele, o inglês, será morto dessa mesma forma. Suas suspeitas se confirmam e o personagem é cercado. Do lado de fora, outros cúmplices cercam o barraco, dando cobertura à velha. Porém, com habilidade, ele surpreende a todos e consegue fugir. Começa então uma grande caçada em que o personagem se vê obrigado a escalar os monturos e a despistar um bando de criminosos, homens, mulheres e velhos, que querem matá-lo. A fuga vai se intensificando e o protagonista passa por todo tipo de apuros. Cai em uma poça fétida de esgoto, depois em um lodaçal, cruza a nado um dique, um riacho, um rio e, por fim, chega ao Fort de Bicêtre, onde consegue se safar. O que se destaca neste conto são os elementos da literatura gótica, a atmosfera de mistério, a aflição do inglês e o terror vivido pela ameaça dos trapeiros. Também se destaca a habilidosa narrativa de Bram Stoker, que prende a atenção do leitor do começo ao fim. Bom, espero que você tenha gostado desta resenha e que tenha se interessado em ler este conto francês de Bram Stoker, O Enterro dos Ratos. Se você gostou da resenha ou já leu o conto, comente aqui embaixo como foi a sua experiência de leitura. E até a próxima resenha.